Graça e paz, irmãos. Estamos aqui hoje para mais um dia, mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição 5, que tem como título Liberdade Cristã. Estamos estudando algumas cartas do apóstolo Paulo, e hoje nós vamos abordar, estudar a carta aos Gálatas, ao pessoal da Galácia, que a gente vem, as aulas passadas, a gente vem falando um pouquinho sobre isso, tá? Hoje nós temos o objetivo, vou apresentar para vocês uns slides, e a gente vai acompanhar a aula por esses slides. Então, o primeiro slide fala sobre os objetivos da lição, que é saber compreender que a liberdade cristã está baseada na prática dos ensinos da palavra de Deus, em consonância com a vida no Espírito. A nossa lição hoje tem esse objetivo de saber isso. E também saber e fazer, né? Porque a nossa prática cristã é conhecer a palavra e praticar a palavra. Então, permitir que o Espírito reproduza em sua vida a vida de Jesus, na semeadura espiritual e na frutificação do bom fruto. Então, os objetivos da nossa aula hoje são esses. O texto áureo está em Gálatas 5:1, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Esse é o nosso texto áureo. Na lição passada, o pastor Juvenal ele falou muito sobre a questão de ser filho, não ser servo, não ser escravo, mas Cristo ele veio nos libertar para sermos filhos de Deus, para sermos livres, na palavra, livres no reino de Deus. E isso a gente vai estudar agora, essa liberdade. O que é essa liberdade cristã? Aqui tem quando a liberdade se torna perigosa, Porque o que eu queria comentar com vocês é que a gente nunca deve confundir liberdade com libertinagem. Liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Isso eu tirei do dicionário de filosofia, que fala sobre liberdade. Liberdade é também um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão, E libertinagem é um termo oriundo do francês libertinage, que significa devassidão, e é a característica de alguém que vive uma vida de libertino. Alguém que exerce libertinagem é alguém devasso, dissoluto, licencioso, que abusa da liberdade. É um ímpio, insubordinado e que não é submisso. Então, liberdade é com responsabilidade e libertinagem é com devassidão, É um termo ruim, O significado ruim. Então, o que é liberdade cristã? É um estado ou condição que o crente tem diante de Deus em Cristo e um sentimento que corresponde a essa condição. Livres do medo temos ficado. Jesus morreu levando o pecado. É um estado de justificação e liberdade da condenação, o qual temos em Cristo.
Está lá em Romanos 8:1. Então, e diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há em Cristo para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja também, nós temos também uma citação lá em João 8:36 e Gálatas, o que nós lemos, 5:1, né? João 8:36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Gálatas, que é o nosso texto áureo, né, que nós lemos agora há pouco, Gálatas 5:1, estai, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, ao dizer aos Gálatas como usarem sua liberdade em Cristo, Paulo diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Vamos também tentar fazê-lo entender o significado dessa exortação e depois mostrar os motivos pelos quais Paulo a reforça. Então, não usem esta liberdade para satisfazer as paixões carnais, mas pelo amor. E pelo amor sirvam uns aos outros. É basicamente isso que nós devemos entender a questão da liberdade cristã. A carne, ela é um símbolo de natureza humana caída e sua condição depravada. Então, a gente nunca deve satisfazer as nossas paixões carnais, tá? Ser livre faz crescer mais ainda a responsabilidade diante de nós mesmos, diante dos homens e diante de Deus. Então, isso é que precisamos entender e pôr em prática. Na nossa revista, temos uns tópicos que nós iremos abordar, e o primeiro dele fala: liberdade cristã requer uma vida de obediência à verdade, né? É uma advertência. Os Gálatas, eles estavam sendo impedidos por seus ensinamentos defeituosos a parar na corrida da fé, não é? Lá em Gálatas 5:7, como está indicando o slide, diz assim: correis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Então, os Gálatas, mais uma vez, eles são advertidos. Tinham iniciado tão bem a corrida da fé, começaram tão bem, né? Tinham iniciado maravilhosamente a vida cristã, com a fé em Cristo Jesus, mas agora eles estavam sendo impedidos por seus ensinamentos defeituosos para parar na corrida que antes foi iniciada. Esta metáfora tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. O atleta, ele se prepara para a corrida. Jamais será um verdadeiro atleta se houver negligência na preparação da disciplina e foco, não é? Então, o corredor, ele tem uma meta. Precisa seguir as normas, tanto do treinamento como da competição. Pode ter a maior velocidade possível, mas se burlar as normas, jamais será um campeão. Então, os crentes de Gálatas estavam indo tão bem, não deixaram que os obstáculos surgidos os impedissem de desobedecer à verdade. Em nossa corrida, sempre existirá a possibilidade de obstáculos. As barreiras existem para serem ultrapassadas e jamais para trazerem desânimo, mas devem impedir alguém de obedecer à verdade do Evangelho.
Obediência é a expressão de fé e compromisso. Então, os erros cometidos, não é, pelos Gálatas, que eles foram negligentes na preparação, na disciplina, no foco. Eles burlaram as normas, deixaram que os obstáculos surgidos os impedissem de desobedecer à verdade. Então, nós precisamos ter muito cuidado na nossa vida, na vida do crente, né, para que a gente nunca perca o foco, nunca perca o alvo. A gente sempre diz assim, meu alvo é Cristo, mas para eu chegar neste alvo, eu tenho que seguir um caminho reto, eu tenho que passar os obstáculos que vêm, e são muitos, a gente sabe, nós temos uma vida muita gente diz assim, depois que eu fui crente, tudo ficou mais difícil, surgiram mais problemas. É porque a gente quer obedecer a palavra e quer fazer o que é certo. E isso é o mundo, ele está aí na contramão disso, não é? Então nada mesmo deve impedir alguém de obedecer à verdade do evangelho. A obediência é a expressão de fé e de compromisso. E assim, todo o evangelho está... eu sempre digo isso, todo o evangelho ele está simbolizado na obediência. O segredo é obedecer, tá? No outro tópico nós temos liberdade cristã implica produzir vida frutífera como a vida de Jesus, não é? Então está aí lá em Gálatas 5:22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Então ele vem falando sobre a questão do fruto. Nós, numa vida cristã, para ter uma vida cristã, uma liberdade cristã, nós precisamos dar frutos, porque foi o que Jesus falou. E para dar frutos, a gente precisa do fruto do Espírito Santo, não é? Que é o fruto do Espírito Santo, que tem todas essas características: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, não é? Então Paulo fala do fruto do Espírito Santo em nossa vida. Não é o fruto que nós imaginamos, planejamos e queremos. É o fruto do Espírito, produzido em nós pelo Espírito. Não é produzido por, eu vou ter bondade, eu vou ter paciência, porque Marilane é paciente. De jeito nenhum. Isso é o Espírito Santo que vai produzir, que vai implantar em mim, não é? Então, Gálatas fala muito disso. Dos frutos do Espírito Santo, citados lá em Gálatas 5:22, quais são os frutos que estão presentes em sua vida? Qual é o mais presente em sua vida, né? Pense aí, olha, Deus mudou tanto minha vida, que antigamente eu era assim, e o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo foi crescendo em mim, foi nascendo, foi germinando, e eu produzi, eu tenho esse fruto, eu tenho essas características, né, desse fruto em mim. Então, a liberdade é para o bem, para produzir coisas boas. O reino de Deus é o reino do bem. Por isso, o crente precisa produzir o bom fruto. Não basta dizer que é uma árvore, uma plantação do Senhor. É preciso frutificar. O fruto é a expressão máxima da fruteira. Claro, quando a gente conhece um pé de jaca, né, pela sua característica, mas de longe a gente já vê que é um pé de jaca por causa do fruto, por causa da jaca, né? Então a gente precisa ter essa característica na nossa vida cristã, né? Pouco ou nenhum valor tem uma madeira se ela não der fruto.
né? O fruto vai proporcionar alegria ao seu dono. Então, o fruto que Paulo fala lá em Gálatas, ele deve ser desenvolvido em nossa vida. Não é o fruto que nós imaginamos, como nós lemos no slide passado. Não é o fruto que nós imaginamos nem produzimos, tá? Mas sim, é o Espírito Santo. É fruto não é o fruto de Marilane, é o fruto do Espírito Santo, produzido em nós pelo Espírito. Esse fruto está intimamente relacionado ao nosso caráter, maneira de ser, vida relacional, não é? E fazem-nos semelhantes a Jesus e à obra do Espírito em nós. E o fruto é que nos faz semelhantes ao Senhor. A liberdade ensinada por Paulo era uma liberdade para o bem. Era a liberdade para sermos iguais a Jesus. Esse fruto é contrastado com as obras da carne. Se depender do homem, apenas sempre haverá obras, mas se dependermos do Espírito, o que ocorrerá será fruto. Então, Paulo fala do fruto do Espírito, que se expressa de várias maneiras, como amor, alegria, paz, tolerância, paciência, ser uma pessoa boa, ser fiel, ser manso, ter domínio próprio, não é? Que coisa linda. Então, qual deles precisa ser mais cultivado? Se você tem esse fruto, não é? Se você tem algumas dessas características, qual dessas precisa ser mais cultivada? Então, é uma pergunta muito reflexiva para nós, não é? Nessa questão. Próximo tópico fala: liberdade cristã implica andar com as pessoas pela quais Jesus deu a sua vida na cruz, né? Está lá em Gálatas 6:1, que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com o espírito de humildade. E cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também, não é? Então, a liberdade em Cristo, ela promove uma vida relacional com sabedoria e inteligência. O objetivo é de evidenciar que fomos libertos pelo Senhor do pecado e da culpa, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É exercer com sentimento e na prática a obra da restauração daqueles que tenham caído. Então, Paulo, ele exorta aos Gálatas para que tivessem essa atitude com os irmãos frágeis que estavam trocando a fé pelas obras ou pelo legalismo, né? Então, nossa experiência com Cristo é de viver a liberdade e se conscientizar de que não devemos fazer de ninguém uma presa nossa pelo jugo da culpa. Se alguém foi encontrado debilitado, fraco, vivendo a amargura da ofensa, esse alguém precisa de suporte e de ajuda. Ele não precisa de que a gente aponte o erro, né, com culpa, não é, com intolerância, não é? Jamais, né? Jamais a gente deve confrontar uma situação dessa com rancor, com ressentimento. Mas devemos enfrentar isso de maneira mansa. Isso deve fazer parte da nossa atitude de encaminhamento dessa pessoa para que haja uma vida de transformação, não é? Porque a pessoa, ela erra, todos nós erramos. E a igreja, ela é um hospital. Nós estamos ali para nos restaurar, para nos recuperar.
A gente não precisa de nenhuma injeção letal, porque tem irmãos que não compreendem isso, né? Essa liberdade cristã, né? E em vez de ajudar, ajuda sim ao irmão cair, né? Então a gente precisa ter, a nossa atitude deve exercer consentimento e na prática da boa restauração daqueles que tenham caído. A gente precisa ajudar essas pessoas, não é? Essas pessoas a se levantarem, a se erguerem, a voltarem a Cristo, a estarem prontos a seguir o caminho, a serem perdoados, a serem ajudados, né? Não corrigir essa pessoa para mostrar que somos melhores. Jamais, gente. Quem é melhor do que as pessoas? A gente vai se comparar a quem? Nós somos pecadores. Nós somos míseros também. Só que, graças ao Espírito Santo, nós estamos de pé. Mas tem pessoas que têm uma fragilidade e não aguentam a situação, não é? E caem, não é? O povo lá de Gálatas estava vivendo uma situação dessa. As pessoas estavam voltando para o legalismo, estavam deixando Cristo para praticar obras e dizer que isso era liberdade, isso era que salvava. Então a gente precisa, com amor, abordar, não é, esses irmãos que estão sendo enganados. Então, uma exortação, né, para que eles pudessem se fortalecer, porque são frágeis, né? Paulo exorta os Gálatas para que tivessem uma atitude com os irmãos frágeis que estavam trocando a fé pelas obras e pelo legalismo. Então, Paulo, ele pede aos Gálatas, não é, que motivassem esses irmãos para que eles não desanimassem, não é? Que corrigisse para trazer alegria e incentivo para a pessoa não desanimar na fé. Então, Paulo chega a dizer que esta atitude também traz benefício pessoal, porque serve de proteção. Sempre o amor protege os outros e protege a nós mesmos, protege a si mesmo. Então a gente precisa ter essa atitude, não é, de corrigir, né, com bondade, com mansidão, para que essa pessoa possa retornar, né, à verdade e ao caminho do Senhor. Suporte dado a alguém em uma situação de fraqueza, vivendo uma amargura de ofensa. Aqui pede para a gente debater um pouquinho sobre isso. Infelizmente, nós não estamos na sala de aula. Eu gostaria de ouvir, sim, alguém dizer uma experiência em relação a isso. E sei que os irmãos têm, não é? Gostaria que vocês lembrassem, que isso passasse na mente de vocês, para poder a gente mergulhar ainda mais na nossa lição. Então, a palavra corrigir, usada pelo apóstolo, tem o sentido de restaurar. É corrigir para transformar a situação de alguém que estava precisando. É corrigir para motivar e não para desanimar. O próximo tópico da nossa lição fala: liberdade cristã implica vida dinâmica e ativa na semeadura espiritual. Está lá em Gálatas 6:8, que diz assim: pois quem semeia para a carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Então, semeadura, né? Que coisa linda, né? É tempo de semear. Esse é o tema da nossa igreja, né? E a gente precisa ter isso muito ardente em nosso coração. Então, a semeadura, ela é uma arte, né? Parece simples, mas não é. A colheita nada mais é do que a multiplicação daquilo que foi semeado. Se você não semeou, como é que você vai colher? Não é? Se você semeou pouco, você vai colher pouco. Se você semeou muito, você vai colher muito, não é?
E o que você semeou, você vai colher. Não é? Então, quem já teve experiência no campo sabe muito bem do que eu estou dizendo. Então, a semeadura, ela implica em várias coisas necessárias e úteis para o trabalho, para que o trabalho do semeador não seja em vão. A semeadura precisa de um bom solo, de um solo preparado, precisa de sementes, de boas sementes, não é? A semeadura, ela precisa de cuidado, é um processo delicado, não é? Então, existe todos esses nuances na questão da semeadura. Então, hoje, a agricultura moderna, ela requer de várias técnicas, né? De que ajuda muito nessa questão da semeadura. Então, várias... como é que chama? Tecnologia, né? A tecnologia, né? Ajuda muito na semeadura moderna. A semeadura no reino de Deus me faz crer, né, de alguns princípios que devem ser aplicados, né? Semear na carne significa plantar coisas que irão produzir carnalidade. Então, se a gente começa a utilizar mais a nossa carne, o homem velho, a coisa que não presta, né, a gente vai colher só carnalidade. Isso são as obras da carne. O resultado é a corrupção, né, que envolve decadência, e a colheita, ela é para a carne. As obras da carne, elas resultam da semeadura que o homem faz com sementes e solos carnais. Então, Paulo diz que a semeadura do crente é diferente. E o espírito que aponta para coisas mais sublimes e duradouras, que é a vida eterna. Então, a gente semeia para colher frutos para a vida eterna. Coisa linda, né? Diz assim, que o fruto permaneça, é isso que a palavra fala. Isso é uma semeadura espiritual, ela é regada e produzida pelo Espírito em nós. Então, não é a nossa carne, é o que o Espírito Santo produz em nós. Então, temos o compromisso com esse tipo de semeadura, né? E nós devemos estar envolvidos com isso. Então, a colheita nada mais é do que a multiplicação daquilo que foi semeado. Então, semear na carne é plantar coisas que irão produzir carnalidade, e o resultado é só corrupção e carnalidade. E semear no espírito é o espírito que aponta para coisas mais sublimes e duradouras, que é a vida eterna. Então, gente, vamos semear. Amém? Aqui fala de voluntários também para compartilhar a experiência, não é? Se a gente tivesse na sala de aula seria muito legal. Então pense aí na experiência que você tem nessa questão da semeadura, que é muito importante. E o próximo tópico é a liberdade cristã. Ela implica em entendimento de que a nossa glória é a cruz de Cristo. Coisa linda, né? Está lá em Gálatas 6,14, que diz assim: mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, que tipo de liberdade nós buscamos e queremos cultivar, né? Que tipo de liberdade nós estamos buscando? Não pode ser liberdade para promover a nossa própria glória. Vivemos um tempo em que a glória humana, pessoal e de ministérios tem sido foco, né? Muita gente dá muito valor a esse tipo de promoção, né? Vivemos um tempo em que as palavras eleitas, desejadas e proclamadas têm sido fama, sucesso, celebridade, marketing pessoal e ministerial. Vivemos um tempo em que se passa mais tempo falando de gente, estruturas,
do que de Jesus, né? Então fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, do nosso pecado, para vivenciarmos uma liberdade que traga o entendimento de que não é para a nossa glória, é para a glória de Jesus. Não é para a minha evidência, e sim para a evidência de Jesus. Não é para o meu crescimento. E é honra a Jesus. A honra tem que ser de Jesus, não o crescimento e o desapontar do meu ministério, mas a glória do Salvador. Não é a minha inteligência, mas é a sabedoria de Deus. Não é a minha colheita, mas é a colheita da lavoura de Cristo. Vivemos tempos difíceis e confusos quanto a isso. Ninguém quer buscar glória na cruz. A cruz é símbolo de humilhação, de vergonha, de dor. A cruz é símbolo de horror, mas que Deus transformou em expressão de amor. Deus transformou a expressão de horror da cruz para expressão de amor. Não é a glória na cruz objeto, como cruz em si. Não é a glória em amuleto, mas é gloriar-se no que aconteceu na cruz. A morte de Jesus na cruz e todo o seu significado e importância deve ser motivo de gloriar-nos, né? É motivo de glória. Cristo morreu por nós. Esse ato foi um ato de amor. Amor verdadeiro, amor sem igual. Então, isso implica que a glória não é nossa, né? Nem mesmo em nós existe, mas em Jesus pela sua obra salvadora. Que tipo de liberdade buscamos, queremos e cultivamos? Não pode ser liberdade para promover a nossa glória. Se a gente pensa que a nossa liberdade cristã é para promover a si mesmo, a gente precisa se converter novamente. Porque toda honra, toda glória é para o Senhor, né? Eu não sou nada, né? E a honra está na cruz, né? Tenho muito orgulho de dizer isso. Cristo morreu de braços abertos. Essa é a maior prova de amor. Foi por mim, foi por você. Então precisamos buscar essa honra e essa glória. A glória humana e suas manifestações hoje, né? Como o apóstolo Paulo, você pode também dizer: mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, Paulo falou isso, não é? Então, nós precisamos, assim também, nos relacionar, ou seja, tomar essa nossa atitude. Então, os desafios a serem alcançados, concluindo, né, a nossa lição, nós temos alguns desafios, né? O estudo foi liberdade cristã. O assunto foi: a liberdade cristã implica vida dinâmica e ativa na semeadura espiritual. E o desafio é apresentar uma pessoa não crente a liberdade que Cristo oferece por meio da fé. Então, eu desafio você, meu irmão, nessa semana, a semear, a apresentar a uma pessoa não crente a liberdade que Cristo pode dar. Fale dessa liberdade. Fale para essa pessoa que você vai colher bons frutos, não é? Como viver a liberdade cristã, né? Primeiro, aprenda a dizer não para as coisas que contrariam sua liberdade em Cristo Jesus, não é? Precisamos dizer não às coisas da carne. Precisamos, sim, obedecer a palavra.
Aprenda e desenvolva atitudes que promovam o reino de Deus com fé e honradez, né? Precisamos ter essa atitude. Não negocie jamais a liberdade em Cristo por uma liberdade que seja enganosa, perniciosa e escravizante. E permita que o Espírito produza em sua vida a vida de Jesus, na semeadura espiritual e na frutificação do bom fruto. Então, isso, concluindo, né? Isso é o que nós devemos procurar fazer. Então, vamos semear, vamos produzir, né? Vamos colher, né? Estamos vivendo uma época que está muito difícil a gente sair para fazer o evangelismo pessoal. Mas nós temos aí a internet que nós podemos falar de Jesus e muitas pessoas estão precisando disso, não é? Essa onda de Covid-19, olha, gente, quanta gente precisa de oração, precisa de uma palavra de apoio. Quando a gente sabe que tem algum amigo que está passando por uma situação dessa, chegue junto, passe uma mensagem, evangelize, porque isso com certeza, isso é semear, com certeza você vai plantar. Então que Deus nos abençoe. Amei a lição de hoje, né? Eu acredito que vocês também. E na próxima lição nós estaremos estudando a lição 6, que fala aspectos essenciais da doutrina da salvação. Então, vamos estudar no livro de Efésios. Efésios 1, capítulo 1 e capítulo 2. E o textuário é Efésios 2, 8 e 9. Vamos orar? Pai de amor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Muito obrigada, Senhor, por mais um EBD. Muito obrigada por mais um aprendizado, Senhor. Que nós possamos colocar em prática, porque precisamos saber e fazer. Saber a tua palavra e praticar a tua palavra. Ser obediente, Senhor, ao que tu queres para a nossa vida, o que tua palavra nos aponta, o que tua palavra nos dirige e nos ensina. Que nós abençoa cada aluno que está aqui na nossa EBD online. Abençoa, Senhor. E que nós possamos, a cada dia mais, ter o crescimento e dar bons frutos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, até a próxima, se Deus quiser.